Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um Pílula da Organização. Hoje com uma convidada muito especial. E eu já quero fazer uma introdução aqui, né? Imagine que a sua vida hoje está desorganizada. A tua vida está desorganizada e você tem algumas pedrinhas aí no teu caminho, algumas pedras pequenas e outras pedras que são pedras maiores, né? Dificultando você de organizar a tua própria vida. Então, quando a gente tem pedras pequenas, o que é que são pedras pequenas, né? São os problemas, os desafios do nosso dia a dia. Como é que a gente lida com essas pedras pequenas que estão ali desorganizando a nossa vida? Bom, a gente consegue delegar, né? A gente consegue descartar. Algumas coisas dependem de nós, a gente vai lá e faz, né? Então aqui dentro da mentoria do programa PP Club, o objetivo é que você se torne uma mulher de iniciativa com acabativa e por aí vai. Porém, meninas, a gente tem algumas pedras no nosso caminho que não são pedras assim pequenas, né? Não é nada que a gente possa delegar, que a gente possa descartar, que a gente possa resolver com rapidez. São pedras grandes que acabam paralisando a gente. E a gente pode ter pedras grandes nas mais diversas áreas da nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre uma pedra muito grande, especificamente na área dos relacionamentos, que são justamente os relacionamentos tóxicos, né? Essa pedra muito grande de um relacionamento tóxico, ela paralisa, ela desorganiza todas as outras áreas da nossa vida. Então hoje a nossa convidada aqui, deixa eu chamar ela já, é a psicóloga Carolina Leão. Deixa eu achar você aqui, Carol. Deixa eu achar, Carol. Carol, eba! Obrigada. Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. Eu tô aqui Carol, mexendo aqui para ver se eu consigo melhorar essa eu que iluminação aqui, mas eu acho que não vou conseguir, não. Acho que vamos ter que ficar assim. ótimo. Carol, eu queria que você se apresentasse. Eu estou super feliz por você estar aqui. Eu fiz uma pequena introdução, né? Conversando aqui com as meninas, como um relacionamento tóxico, ele desorganiza a nossa vida. Então, desorganiza, assim, a nossa saúde, o nosso emocional, o nosso financeiro, o nosso profissional. É como se fosse mesmo uma pedra grande que nos paralisa. Então, assim, eu gosto Obrigada. muito do teu trabalho, acompanho o seu trabalho já faz tempo. E, nossa, é uma honra muito grande receber você. Eu queria que você se Obrigada, apresentasse. Paty. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, com o público novo, né, que eu não conheço ainda, que são as suas seguidoras. É sempre bom a gente compartilhar conhecimento. Eu amo, essa é parte do meu propósito. E eu sou psicóloga, né? Acho que você falou aí no início, especialista em relacionamentos e família. Eu acabei sendo escolhida, eu falo que a gente não escolhe, mas sendo escolhida por um assunto que fez parte da minha vida, que foi relacionamento tóxico, né? Acabou acontecendo este assunto. Como eu já havia vivido isso, isso fez muito sentido para mim. Então, hoje, falar sobre relacionamentos tóxicos, abusivos e ajudar mulheres nessa situação é um propósito de vida para mim, é mais do que uma profissão, é um propósito de vida. Então, eu fico muito grata de poder estar aqui, né? Eu busco muito conhecimento nessa área, não só pelos anos de atendimento, mas pela minha própria vivência e os estudos. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para compartilhar que pode ajudar mulheres a saírem ou tirarem essa pedra grande, né? Como você falou. Porque hoje, de acordo com pesquisas mais recentes, a nossa qualidade de vida, ela é muito baseada na qualidade dos nossos relacionamentos. Então, eu poderia dizer que a felicidade está muito relacionada com a qualidade dos seus relacionamentos. Então, se você vive um relacionamento tóxico, como você estava falando, isso vai afetar toda a sua qualidade de vida, né? Não só a sua saúde emocional, como a sua saúde física, como questões financeiras, porque existe uma desestruturação quando uma mulher vive um relacionamento abusivo, tóxico, ela tem uma desestruturação de toda a vida, né? Então é uma coisa realmente muito séria, é um assunto muito sério, que eu acredito que tem que ser mais falado para que mulheres possam ter mais apoio para sair de relações abusivas. Claro que existem homens também, tá, gente, que vivem relacionamentos abusivos, mas o meu foco, eu falo mais para mulheres,
Não quer dizer que o que eu fale não sirva para homens também. Tá. Carol, eu queria assim que a gente pudesse, que você pudesse definir, né, o que é um relacionamento tóxico, porque a gente ouve algumas pessoas falarem assim, poxa, não apanho, Uhum. então não estou num relacionamento abusivo. Ah, mas não é, não sei se é tóxico ou se não é tóxico. Qual é o limite? Qual é a definição de um relacionamento tóxico? E hoje eu vejo, por exemplo, no seu perfil, né, você fala muito sobre narcisismo. Então, o narcisismo, ele é um tipo de Uhum. relacionamento tóxico ou são sinais que você desse assim, algumas definições até Sim, para as pessoas claro. começarem Eu a vou se só te situar perguntar se um você está pouco. ouvindo barulho aqui, meu, porque eu tenho uma música aqui de fundo da piscina, mas não está chegando aí, não. Tá bom. Então, como é que a gente avalia um relacionamento tóxico? E eu quero definir isso de uma forma simples, né? Sem muitas teorias. Mas um relacionamento tóxico ou abusivo é um relacionamento onde há uma discrepância de poder, onde há o abuso de poder de um sobre o outro. Porque um relacionamento saudável, a gente vive, né? A gente pressupõe que estamos no mesmo patamar, né? De direitos e deveres e que há uma troca justa, uma troca equilibrada entre duas pessoas. Essa é uma relação saudável. Um relacionamento abusivo é um relacionamento em que um dos membros dessa relação exerce poder sobre o outro. E existem várias formas de exercer poder, né? Se exerce poder psicológico, financeiro, físico, sexual. Então, tem várias formas de se exercer poder sobre o outro. O fato de uma mulher não apanhar não significa que ela não esteja sofrendo violência, e violência grave. Porque a violência psicológica é uma violência muito grave que destrói uma pessoa, né, em vários aspectos da vida, inclusive faz desenvolver doenças graves, causa suicídio e, e muitas vezes ela não é vista ou não é identificada. Eu recebo muitas mulheres que chegam para mim e falam, eu nem sabia que eu estava vivendo violência, abuso psicológico, né? Porque na verdade nós mulheres, infelizmente, ainda nós somos educadas para não perceber. Nós somos educadas para sermos compreensivas, generosas, né? Maternais, até com os próprios homens, cuidadoras e sábias, né? Eu falo essa porque essa é uma palavra muito usada que escraviza as mulheres. Então, a gente tende a aceitar coisas baseado nessa educação, sem perceber que o que estamos aceitando são abusos, é violência. Né? Então, eu acho que a gente precisa despertar as mulheres para isso. Uau! Quando você falou da nossa educação, né, aqui veio um ponto super importante, assim, porque é claro que deve existir um perfil, a gente está falando aqui de homens, né, porque o meu público é feminino e o seu também, mas deve existir muito característico desse homem Sim. que é abusivo, mas também um característico da mulher. Então, assim, primeira coisa assim, como é que a gente, quais são os sinais, né? Ah, conheci uma aí para jantar. Quais são os primeiros sinais que a gente deve observar? Porque o que eu vejo, assim, Carol, que não é Não. uma coisa de primeira, né? Então tem a coisa de encantado, às vezes é alguém da minha igreja, então, só porque é alguém da minha igreja eu já acho que tá, né, que é um santo, que nunca vai me fazer alguém da minha igreja, alguém que amigo da família, ou é um príncipe encantado, é um cara super, que nos primeiros encontros é super querido, super generoso. Afinal, né, quais são os sinais? Porque a gente não pode perceber que está num relacionamento abusivo depois que já aconteceu, que a casa já caiu, que a gente já está no estágio de, sei lá, de medo, de dependência, maneira de perceber Tem, não é muito antes da... fácil, mas tem. Principalmente para mulheres que já passaram por isso, elas têm mais facilidade de identificar. Mas eu até vou responder uma pergunta anterior que você me fez que eu não respondi. Você perguntou por que, né, eu acabo falando muito sobre narcisistas, sobre o perfil dessas pessoas, né? Por que eu falo muito de narcisistas no meu perfil? Porque a maioria dos homens abusivos são narcisistas. E isso eu identifiquei, né,
anos de clínica, acompanhando essas mulheres, claro, leituras, depoimentos. Então, por isso que eu foco muito nesse perfil, para que as mulheres entendam como funciona um perfil narcisista e que elas possam fugir dele o quanto antes, né? Não quer dizer que todo abusador é narcisista, mas a maioria será, né? Existem abusadores machistas, misóginos, narcisistas e psicopatas. Geralmente está entre esses quatro. Mas a maioria será narcisista. Geralmente eles têm todas essas características. Eles são machistas, misóginos, ou são narcisistas e alguns psicopatas. Então, por isso que eu foco muito no perfil. A primeira forma de você se proteger de um abusador, né, de uma pessoa abusiva, é conhecendo o perfil de uma pessoa abusiva. Conhecendo como ela funciona. Conhecendo os sinais, né? E um sinal, inclusive, você acabou de mencionar, é quando você conhece uma pessoa abusiva, obviamente que ela não vai se apresentar para você. Olá, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu sou um cara abusivo, mas eu quero me relacionar com você. Claro que não. Pelo contrário, ele vai esconder, né, esse perfil, o que ele é de verdade, atrás de um personagem que eu chamo de príncipe encantado. Quando você vai conhecer um abusador, uma pessoa abusiva, ela vai ser maravilhosa, né? Justamente para esconder o que ele é de verdade. Então, os sinais iniciais que eu costumo chamar a atenção se for maravilhoso demais, perfeito demais, sabe aquela pessoa assim que fala tudo que você quer ouvir, que tudo que você gosta, ela gosta, que todos os seus sonhos ela também tem, que você quer ter família, ela também quer, que você quer ter filhos, ela também quer, que você quer viajar para conhecer o Japão, ela também é o sonho da vida dela, que você gosta de macarrão, também é a comida favorita dela. Sabe aquela pessoa que se apresenta como uma alma gêmea, mas que é perfeito demais, sabe? Tudo demais, né? Então, esse é um sinal. Quando você encontrar uma pessoa que tudo for perfeito demais, fique atenta, né? A segunda coisa é uma pessoa que ela se espelha em você. Tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Então, ela olha o que você é, o que você gosta, e ela se espelha. Ela vai reproduzir um espelho para você. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você gosta. A segunda coisa é a intensidade e a rapidez dos acontecimentos. Então, você conhece o cara, aí no segundo encontro, no primeiro, no terceiro, ele fala, você é a mulher da minha vida. Eu sempre esperei por você. A minha vida inteira, né? Eu quero me casar com você, eu quero ter uma família com você. Sabe? No segundo encontro, no terceiro encontro. Aí, em 3 semanas, eu tô falando de casos reais, tá, gente? Em 3 semanas, ele tá querendo casar com você. Ou ele muda para sua casa, ou ele propõe casamento, ou ele já tá falando de filhos. Então, essa rapidez das coisas também é um sinal. Por quê? Um abusador ou um narcisista, ele não consegue esconder quem ele é por muito tempo. Então, ele tem pressa, né? Que as coisas aconteçam, ele tem pressa em te conquistar, porque em algum momento ele vai começar a mostrar quem ele é. E ele precisa te conquistar antes do que isso aconteça. Dentro dessa segunda coisa tem a intensidade. Então, é o cara que, quando você conhecer, ele vai te mandar mensagem todos os dias. Ele vai falar com você todos os dias. Ele pode aparecer no seu trabalho de surpresa. Ele pode te mandar presentes. Ele pode te prometer um futuro maravilhoso, viagens lindas, tudo aquilo que você quiser, que você esperar. Essa é a segunda alerta. A terceira dica que eu dou, que eu falo, testem. Sempre testem. Frustrem a pessoa com quem você está saindo. Diga não. Porque um abusador frustrado, um narcisista frustrado, ele vai ter uma reação que geralmente vai ser explosiva. Claro que nos primeiros encontros ele vai segurar, mas você vai perceber. Ele não vai explodir com você nos primeiros encontros. Mas eu quero que você perceba qual é a reação dele quando ele é frustrado, quando você diz não. Então, essa é uma dica importante. Testem, tá? Fiquem atentos com a intensidade, com a perfeição, com a rapidez
e com esses comportamentos. E a última é: confie no seu feeling, confie no seu sexto sentido. Porque nós temos sexto sentido, né? É a nossa percepção, a gente sente antes de saber racionalmente. Então, se você achar, nossa, alguma coisa errada, vai atrás. É perfeito demais. Vai atrás, né? Ou tome mais cuidado, não mergulhe de cabeça. Observe. Porque esses são os sinais que você pode observar no início de uma relação, né? Que muitas mulheres até percebem, mas estão tão encantadas por esse príncipe encantado, que é um encantamento mesmo, um love bombing, que é aquela coisa, tudo muito intenso, muito rápido, que elas ignoram a intuição. Elas, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Então embarcam de cabeça. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Mulheres que já viveram um relacionamento abusivo, elas vão ter mais facilidade de reconhecer, especialmente se elas conhecerem o perfil, né? Por isso que eu sempre digo, o primeiro passo é você precisa conhecer o perfil de um narcisista. Porque é um perfil de uma pessoa abusiva, que vai te encantar para depois te destruir. Então, esse é o primeiro passo para se proteger. Tá. Agora sim, Carol, da mesma forma, existe um perfil da Sim. nossa parte, assim, porque eu ouço muito falar assim, poxa, eu tô sempre Sim. repetindo o mesmo ciclo, eu sou para-raio de coco, eu tenho dedo podre. Então, aquela pessoa que tem uma tendência também Sim. a atrair esse tipo de homem, qual é o perfil dessa mulher? Talvez a muito, como você falou, muito boazinha, que é Uhum. muito disponível, ou aquela que acha assim, não, com as outras ele Sim. foi assim, mas eu vou salvar aquela que quer mudar. Qual é o perfil dessa mulher? Até pra Sim. gente prestar atenção na gente, né? Poxa, qual é o meu... Isso é muito comum, né? Mulheres que têm padrões repetitivos de relações abusivas ou relações muito frustradas no sentido de muito sofrimento. Geralmente são mulheres dependentes emocionais. O que é a dependência emocional? É um transtorno de personalidade também, que se desenvolve a partir de uma família disfuncional. Geralmente essa mulher é uma mulher que veio de uma infância em que ou o pai era indisponível emocionalmente, ou o pai era abusivo, né? Seja verbalmente, sexualmente ou fisicamente. Mulheres que sofreram abusos sexuais. Mulheres que tiveram mães indisponíveis emocionalmente, que sofreram qualquer tipo de abuso, de negligência. Porque quando eu falo abuso, as pessoas, mas na minha família nunca teve nenhum abuso. Nunca teve, minha mãe sempre cuidou da gente. Existe uma negligência que é a negligência afetiva, que é a negligência emocional. Às vezes, a gente tem crianças abandonadas tendo pai e mãe dentro de casa. Então, existe um abandono afetivo. O que é um abandono afetivo? São pais que não acolhem essa criança, que não dão colo, que não respeitam as dores dela, né? Que não entendem o sofrimento, sabe? Pais muito rígidos, pais muito críticos. Porque quando ela vem de uma família assim disfuncional, ela vai se adequar, essa criança que não recebe amor suficiente, né? Ela vai se adequar para tentar conquistar o amor do pai e da mãe. Então ela começa a aprender que se ela for muito boazinha, talvez esse pai ou essa mãe a ame. Se ela se comportar bem, se ela não der trabalho, se ela for uma boa aluna, se ela fizer tudo direitinho, se ela for obediente. Então ela começa a desenvolver um padrão de relacionar-se tentando comprar o amor das pessoas. E isso vai para a vida adulta. E é uma criança, claramente, que vai crescer com baixa autoestima, né? Com sensação de que ela não merece, sensação não, percepção de que ela não consegue ser amada pelo que ela é, mas ela precisa fazer muito para ser amada. Por isso ela é uma pessoa sempre disponível, sempre agradável, sempre nunca diz não para ninguém, porque ela acredita que assim ela vai ter o amor das pessoas. Ou minimamente as pessoas vão precisar dela. As pessoas podem não amá-la, mas as pessoas vão precisar. E se as pessoas precisarem, não vão abandoná-la. Então, esse é o perfil da dependente emocional. E geralmente
são extremamente atrativas para o narcisista. Por quê? Porque o narcisista, ele quer ser o centro da vida das pessoas. Ele é o rei sol. Eu falo que ele é o rei sol, ele nasceu para brilhar e ele quer que todo mundo gire em torno dele, servindo e agradando. O que uma dependente emocional faz? Quando ela encontra exatamente um príncipe encantado, ela fala, pronto, vou cuidar desse homem, nunca mais vou largar, deixar ele embora. Fazer tudo que ele quer. Né? Então, eu falo que é a conexão na doença. Não, perfeito, Carol. Quando você falou essa coisa de ele é o centro, né? Dentro desses relacionamentos que nos desorganizam, eu ouvi dizer que tem muito essa questão do isolamento. Então, por exemplo, de começar a isolar você dos seus familiares, das suas amigas. E aí parece que existe uma certa névoa, porque o que eu ouço muito, né? Eu tenho muitas alunas nessa situação. Então, o que eu ouço muito é assim, eu não sei nem te explicar como que eu vim parar aqui, mas a coisa foi acontecendo como se fosse uma espécie de uma amnésia, assim. Eu não sei lá, faz 5, 10 anos que eu tô nessa situação, não sei onde isso começou, mas eu sei que eu parei de falar com as minhas amigas, eu parei de falar com a minha família de origem, fiquei isolada, e parece que a pessoa não vai percebendo esse movimento. Como que é essa névoa, assim, essa não percepção, essa falta de clareza? Como é que isso acontece? Todo abusador são pessoas extremamente estrategistas, né? São pessoas que eles têm estratégias para chegar onde eles querem. É aquilo que eu falei, um abusador não vai se apresentar para você dizendo que ele é um abusador. Então, ele vai se apresentar como um príncipe e depois que ele te conquistou, ele vai começar a mostrar quem ele é. Então, ele começa ficando irritado, insatisfeito, tudo ele critica, ele fica mal-humorado. E ele vai começar a trabalhar com uma coisa que é a sua despersonalização, através da desvalorização. Então, tudo que você faz é ruim, não é suficiente, está errado, você é fraca, você é chata, você é ciumenta. Então, ele começa te despersonalizando, né? Com a crítica, com a desvalorização, e te afastando de tudo que você gosta, inclusive de pessoas. Então, você gosta muito de academia, ele vai tentar tirar você. Pra que academia? Esse negócio, academia só tem homem. Você vai lá fazer o quê? E não sei o quê. Então, você malha dentro de casa. Então, não sei o quê. Você não vai malhar com o personal. Seu trabalho, né? Muitos conseguem tirar a mulher do trabalho, inclusive. Você não precisa trabalhar, não. Às vezes até de um jeito fofo. Cuida das crianças, fica em casa. Eu cuido de tudo. Você não precisa trabalhar. Quanta mulher não queria isso? Então, ele vai tirando dessa mulher tudo aquilo que ela gosta, que é importante para ela. E por que as pessoas é muito importante ele afastar? Porque um narcisista, um abusador, não quer que ninguém saiba o que ele faz, óbvio. Porque se as pessoas perceberem que ele está sendo abusivo com essa vítima, as pessoas vão alertar a vítima. Então, ele precisa afastar essa vítima das pessoas para que essas pessoas não alertem a vítima. Né? Ela fique isolada num mundo, numa bolha que é dele, que ele manda, que ele comanda, que ele faz o que ele quer. Então, o isolamento é uma estratégia de manipulação de todo abusador, de um narcisista, para que a vítima não enxergue o que está acontecendo. Né? Então, conversar com amigas é uma ameaça para o narcisista. Ele vai falar, vão falar para ela que se ela contar o que eu estou fazendo, vão alertá-la. Né? Família, a mesma coisa. Então, ele tenta se aliar a algumas pessoas, por exemplo, a família da vítima. Se ele não consegue comprar, seduzir a família da vítima, ele vai afastar a vítima da família. Né? E de tudo que ela gosta. E aí, inicia-se um processo de despersonalização. A vítima vai perdendo a identidade. O mundo dela só gira em torno dele. Ela gosta do que ele gosta, né? Ela só faz o que ele quer. Então, ela já nem sabe mais quem ela é, o que ela gosta, ela não tem mais amigos, né? Umas não tem nem mais trabalho, não vai mais para academia. Então, ela vai realmente virando uma coisa assim, muito difícil dela sair. E como sair disso, Carol? Porque assim, eu conheço o teu trabalho, né? Eu sei que é maravilhoso. E quando você fala assim, procure ajuda, mas às vezes é muito difícil, estando dentro de um relacionamento tóxico, porque muitas vezes também existe uma dependência financeira, quero fazer
quem paga todas as minhas contas, o meu convênio é ele. Ou não posso fazer nada porque, sei lá, tem câmera. Quais são as ações práticas, assim, percebi que eu estou numa situação dessa. E agora? Eu Sim. preciso de um plano, de uma estratégia, né? Como é que você costuma Às vezes a fazer mulher não isso? tem nem Como certeza se ela sair? está sofrendo abuso. Mas se você começa a achar que tem alguma coisa errada no seu relacionamento, né? Que você vive triste, sem motivação, né? Isolada, não faz mais as coisas que você gosta, que perdeu essa alegria de viver, é importante que você já busque ajuda. Como você busca ajuda? Primeira coisa, tente ler sobre assuntos, sobre dependência emocional, sobre narcisismo, sobre relacionamento tóxico, porque aí você vai começar a identificar algumas coisas. Você vai começar a perceber, ah, isso aqui eu tô vivendo. Ah, isso aqui eu não tô vivendo, mas isso aqui eu tô vivendo. É o conhecimento que liberta. É o conhecimento que vai te ajudar a sair disso. É o primeiro passo, né? Então, se você entender que você está num relacionamento tóxico ou abusivo, o ideal é que você busque ajuda profissional. E não é de qualquer profissional. Porque, infelizmente, nós temos pouquíssimos profissionais que entendem desse assunto. Que conseguem acolher uma mulher que vem de uma relação abusiva. Que conseguem identificar que essa mulher está numa relação abusiva. Consegue identificar um narcisista. Então, é muito importante que você busque ajuda profissional com alguém que entenda do assunto. Porque senão acontece o contrário. Como muitas já chegaram para mim, né? Vão para o psicólogo e a psicóloga fala, não, você tem que tentar conversar com ele de forma mais calma. Você está exigindo muito dele. Você tem que ser mais flexível. Então, a mulher se sente mais culpada. Ela acha que o problema está nela, porque isso é uma outra estratégia que o narcisista usa, é culpabilizá-la de tudo, para ela passar a acreditar que o problema da relação é ela e não ele. Né? Então ela acha que a culpa é dela e que ela precisa se esforçar mais ainda para dar certo. Ela que tem que fazer mais. Então, isso é muito sério. Então, você precisa buscar um profissional que entenda do assunto. Ah, mas como é que eu acho? Primeiro, você pergunta. Você vai procurar um psicólogo, você entende de transtorno de personalidade narcisista? Você entende de dependência emocional? Você tem experiência nessa área? Né? No meu Instagram tem uma lista de psicólogos que se formaram comigo. Vocês podem agendar consultas com ela. Tem o Clube da Terapia, no link da minha bio também, que tem psicólogos profissionais que entendem do assunto para atender pessoas a um preço super acessível. Então, assim, ah, mas eu não tenho nenhuma condição financeira de fazer. Ok, então nós vamos pensar, primeira coisa, se tem alguém de confiança na sua família, ou alguma amiga, que entenda o que você está passando, ou seja, que acredita no que você está dizendo, porque muitas vezes a vítima ela é descredibilizada. Ela fala, meu marido está me manipulando, estou sofrendo violência psicológica. Ah, para com isso. Aquele cara, ele é ótimo. Você tem um marido maravilhoso, ele não te deixa faltar nada em casa. Ele é super educado, sensacional. Então não adianta. Essas pessoas não adiantam. Às vezes você vai falar para o pastor da igreja, para o padre, não, mas vai orar, né? Isso aí é falta de oração. Você precisa ser sábio. Por isso que eu falei que a palavra sábia, às vezes, ela é. Então você precisa saber quem você pode abrir que vai acreditar em você e vai te ajudar. E aí você vai buscar próximo à sua casa, na sua rede de saúde que tiver. Se for nem que você vá num posto de saúde e pergunte onde que eu consigo encontrar o psicólogo. Então, a gente tem CRAS, tem alguns lugares, dependendo de onde as pessoas moram, que pode dar um apoio psicológico para essas vítimas. E ler. Hoje a gente tem muito conteúdo bom, disponível, gratuito na internet. Eu recebo vários depoimentos de mulheres que conseguiram sair de um relacionamento só lendo as minhas coisas e de outras pessoas na internet. Então, hoje a gente tem mais recurso para isso. Então, é importante você criar buscar um apoio, né? Uma rede, a gente fala, uma rede de apoio, de ter pessoas que te entendam, que acreditem em você. Se você achar um grupo, né? Eu tenho um grupo de mulheres que já viveram isso, que você possa falar, compartilhar, ouvir, grupo de apoio, terapia, né? Leitura, ver vídeos, porque isso vai começar a te dar clareza do que você está vivendo e te fortalecer para sair. Porque o que prende muito uma mulher dentro de uma relação abusiva? A fantasia de que ele vai mudar. Um dia ele vai melhorar. É isso. E ele muda, Carol, ou é um transtorno O que não transtorno tem de cura? personalidade narcisista é um transtorno que não tem cura.
E mais do que isso, não tem tratamento eficaz. Porque uma das características do transtorno, o narcisista, ele se acha um ser superior, mais inteligente, mais especial, ele sabe mais do que todo mundo. Então, ele não busca ajuda, porque ele nem se vê como problema. O narcisista, ele muito mais causa problema na vida dos outros, ele causa sofrimento do que ele sofre. Até porque ele não ama, ele não tem empatia. Então, ele não tem esse sofrimento que nós temos. Então, narcisistas não buscam ajuda. Termina, Ele não sofre então... como nós, réis mortais, sofremos. Ele sofre, ele vem de uma história sofrida, de uma infância também. Esse transtorno se desenvolve por causa de uma infância de abandono, de negligência, de abuso, né? Então, ele vem eu falo que é um buraco negro, de um vazio existencial, em que a personalidade dele não se desenvolve de forma saudável. Ele é um indivíduo como se ele fosse, assim, todo cindido, né? Que a gente fala, todo partido. A personalidade dele não se integrou de forma fragmentada, tá? Quando a gente estava buscando essa palavra. Então, existe essa dor. Mas aí, exatamente por isso que ele cria um personagem. Quem é o personagem? O personagem é aquela pessoa que ele gostaria de ser. Então, é o cara que tem autoestima alta, o cara que sabe tudo. É o cara... Ele cria para ele esse personagem, antes de tudo. Né? Ele quer acreditar que ele é essa pessoa. É um cara sensacional, é um cara que está acima da média, ninguém nem compreende ele, porque a cabeça dele já está lá na frente. Ele é o máximo, né? Mas isso não é verdade, isso é só um personagem. É como uma máscara, é como uma roupa de um ator. Ele veste. Mas por dentro não é isso. Narcisistas não têm autoestima, na verdade. Mas aparentam ter. Inclusive, para eles mesmos, eles querem aparentar isso. Por isso que não se sustenta. Por isso que quem convive com ele vai ver quem ele é de verdade. Quem mora debaixo do mesmo teto. Os amigos. Ele é ótimo. Porque ele está no personagem. Quando ele sai, ele veste, né? O personagem, quando ele sai de casa, ele é legal. Por quê? Porque são relacionamentos mais superficiais, que ele convive menos tempo. Então, ele mantém o personagem. Mas dentro de casa, não dá. Ele não dá conta. Então, quem conhece um narcisista, quem conhece um abusador, é quem mora debaixo do mesmo teto que ele. Por isso que as pessoas falam, não é possível. Fulano? Não, fulano é ótimo. Fulano é super generoso, é pastor da igreja, é não sei o quê, é um exemplo de homem. Claro, é o personagem. Né? E a mulher tá lá em casa, a mulher tá em casa vivendo um inferno. E aí é difícil até das pessoas acreditarem nela. Então é um transtorno de personalidade que não tem cura e que não tem tratamento, porque nem medicamentoso. Porque como é que você tem... Vou fechar aqui que tá meio barulhento. Como é que você tem medicação para fazer alguém amar? Para fazer alguém ter empatia? Não tem. Né? Não tem como remediar isso. Sim. Agora sim, Carol, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava falando sobre organização financeira, né? E que é o tipo de coisa que não se aprende na escola, mas né? que deveria se aprender na escola. Autoconhecimento, né? O nosso desenvolvimento. Assim, eu quero te perguntar, eu tenho uma filha de 14 anos, né? E que agora elas já estão nessa idade de começar a olhar para os meninos e tal. Então, primeiro, qual é o momento, né, da gente começar a falar sobre isso? E como é que você levaria esse conteúdo, assim, em qual idade e de qual maneira? Quer dizer, como é que a gente pode proteger, né, as próximas gerações através do conhecimento? Porque é o que você falou, é o conhecimento que liberta, mas em qual momento? Porque se a gente fala assim, poxa, só vai aprender, só vai criar essa sensibilidade a mulher que passar por um relacionamento abusivo, né? Primeiro ela desorganiza toda a vida dela, aí ela entende o negócio. É claro, vai aprender com o erro do outro. Claro. Se a gente puder não passar por isso,
melhor. Então, eu queria que você... Porque assim, né, Carol, a verdade é que não existe uma educação perfeita. Sim. Então, sempre haverá buracos, por mais que a gente queira, eu quero ser a melhor mãe, eu quero que o pai dos meus filhos seja o melhor pai, mas sempre haverá buracos, então sempre pode aquela carência. Até esses dias eu estava vendo também um senhor que é psicólogo, e ele falou, né, uma mãe estava reclamando da internet e tal, ele falou assim, ó, você tem duas opções. Ah, como que a minha filha não vai sofrer abusos dentro da internet? Ele falou, bom, a primeira opção é você cortar a internet, que hoje é algo impossível, e a segunda é você conversar muito com ela sobre autoestima. Por quê? Porque quando você tem autoestima e quando você sabe quem você é e o lugar que você ocupa, coisa, né, Carol, que geralmente só acontece na maturidade, para mim é fácil falar isso com 44 anos, poxa, eu tô aqui no lugar tal. Sim. Mas vai falar isso para mim com 14? Não tá. Né? A gente tem muita insegurança. Então, eu queria, assim, ter a sua visão para as nossas filhas, para as meninas que não ouvem falar sobre isso na escola, em que momento começar e de qual forma. Como que a gente pode poupar essa geração? Porque agora, qual é uma coisa que me preocupa, né? Também com essa geração aí dos coaches de masculinidade, entendeu? Na própria meus filhos, agora apareceu ali um grupo de machistas no Instagram, não sei o que, falando barbaridade para as meninas de 14, 15 anos. Isso me preocupou muito, porque são meninos que são influenciados, né, por pais e também por esses coaches de masculinidade. E aí eu E é de preocupada preocupar com mesmo, né? assim, O meu sonho, tá? Isso é um sonho meu, é que isso fosse ensinado nas escolas. E a idade seria justamente no início da adolescência, né? 13, 14 anos, porque é quando as meninas, às vezes até antes, né? Elas se despertam para buscar se relacionar com meninos. Então, é isso, é antes da coisa acontecer. Como que a gente pode fazer isso? Explicando para elas o que é abuso. Porque, como eu falei, nós não somos educadas para reconhecer abuso. Né? Nós viemos de um sistema patriarcal em que o homem sempre foi dominante e nós somos aquelas que estamos prontas para servir, né? Para sermos compreensivas e cuidadoras. Então, o que é abuso? Né? O que é abuso dentro de uma relação, de um namoro? Se o menino começa a olhar para você e falar assim, nossa, mas essa sua saia aí tá muito curta, hein? Essa unha sua tá ridícula, essa cor. Todo tipo de tentativa de controle, né? Ah, não, você vai sair com a fulano não presta. Você vai ficar andando com essa menina? Porque começa assim, né? Não, você não vai. Então, todo abusador, ele quer controlar a vítima. Então, ela precisa entender o que é abuso, o que é controle, né? Que vem do controle. Então, é isso. Se ele começar a falar pra você que você não pode, se a sua roupa tá ruim, que a sua unha não tá legal, que esse batom tá ridículo. Se ele começa a te desqualificar, te criticar o tempo inteiro, né? Se ele não deixa você falar, ou o que você fala não é importante, só é importante o que ele fala, né? Sinais, assim, mais práticos, vamos dizer assim, né? Para as meninas perceberem, pô, mas eu falo com meu namorado, ele não tá nem aí para que eu falo, ele não presta atenção no que eu falo. Ué, como assim? Você é a namorada dele, ele tem que falar e você ouvir e você falar e ele ouvir, né? Uma pessoa que tá sempre cometendo os mesmos erros com você, você faz uma brincadeira com você chata, você fala que não gosta, ele tá ali fazendo de novo, fazendo de novo. É um desrespeito, uma pessoa que não respeita o seu não, que não respeita o seu limite. Né? Coisas bem práticas mesmo do dia a dia que elas, né, que adolescentes vivenciam na relação. Um cara que te pressiona para fazer sexo, que não respeita o seu não, que não se importa com você, por exemplo, se você tá tendo prazer ou não tá tendo prazer. Então tem uma série de coisas que a gente pode explicar, que a gente chama de red flags, né? São alertas vermelhos, são bandeiras vermelhas que a gente, epa, isso aqui é uma bandeira vermelha. Quer dizer que ele é um abusador? Não, mas eu vou observar. Tem mais uma bandeira vermelha? Já são duas. Tem três, aí o negócio já tá feio. Né? Porque aí você começa já a montar um conjunto de comportamentos e isso indica um perfil. Né? Um comportamento repetitivo. E a gente precisa, sim, falar para os nossos filhos sobre isso. O quanto antes. A partir do momento que eles começam a despertar
ter interesse em se relacionar, então vamos entender o que é um relacionamento saudável. Vamos entender o que não é saudável. As duas coisas. E Sim, meninos também, né? sim, Tem que ser de menino. porque tem meninas muito manipuladoras, controladoras, que podem ser abusivas também. Né? Então, é nesse sentido de abuso, que está muito relacionado ao controle, né? O domínio. Lembra que a relação tóxica é quando há abuso de poder de um sobre o outro. Você está falando de abuso de poder e eu queria só que você voltasse lá no começo da live, quando você estava falando da mulher sábia, né? Que é um tema que ouve muito. Eu, por exemplo, fui criada numa escola católica e a gente tem essa educação e eu sempre ouço você falando da questão do poder, né? Então, assim, dentro também dessa educação religiosa, existem ali os líderes e tal, e o que me parece é que o narcisista, ele sempre busca essa Sempre. posição de poder, né? Seja num lugar religioso ou na política, assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente tem uma tendência natural a achar que todo mundo que está ali naquele grupinho é A gente pode santo, né? confiar, A gente né? tem que confiar, né? E como é que isso funciona? Assim, eu queria que você falasse abertamente dessa questão da religião, porque até essa semana, coincidentemente, uma aluna minha me procurou no WhatsApp e ela falou, ela está vivendo um relacionamento extremamente abusivo, e ela falou assim, Paty, mas eu não posso Me sair desse separar. relacionamento por uma questão, eu não posso me separar, Uhum. mas Eu falo dessa assim, mulher sábia porque essa é uma palavra muito usada pelos narcisistas religiosos, né? Para manter a mulher sob controle. O objetivo do narcisista em toda relação é domínio. Ele quer dominar, seja quem for, para tirar vantagens dessa pessoa, seja o que ele quiser. Então, ele sempre vai querer dominar. O narcisista é o dominante da história. Por que ele combina com a dependente emocional? Porque a dependente emocional é a passiva, é a dominada. Né? Então, isso em qualquer situação, o narcisista vai querer dominar. Quando ele se esconde atrás da religião, né, ou da palavra de Deus, isso se torna mais perigoso. Porque é como se ele tivesse como aliado Deus. Então, que mulher vai ousar questionar este homem que tem com Deus como aliado? Só que, na verdade, é que Deus não está aliado a isso. Existe uma distorção da palavra, né? O uso da religião, ou seja, do que é ensinado, para manter o domínio sobre a mulher. Então, a palavra da mulher sábia é que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata destrói, né? A tola destrói. Como se toda a responsabilidade de um casamento estivesse na mão de uma mulher. É uma mulher que é sábia, o casamento vai dar certo. Porque se o casamento não dá certo é porque a mulher é tola, né? Isso não é verdade. Porque um casamento depende de duas pessoas. Ninguém sustenta um casamento sozinho. Você precisa que dois queiram estar casados e dois se comprometam com o contrato do casamento. O casamento é um contrato. Se a gente pensar legalmente, é um contrato. Quando um quebra o contrato, acabou o casamento. Você pode até, a outra parte, pode até decidir perdoar. Tudo bem. E aí vamos seguir com o casamento. Mas ela pode decidir ir embora. E quem quebra o contrato? Quebra o contrato quem maltrata, quem abusa, quem trai, né? Porque no contrato de casamento, Deus não autorizou, né? Falando agora de religião, Deus não autorizou o homem maltratar a mulher. Porque a mulher é tão filha de Deus quanto o homem. Então, o homem não é maior do que a mulher. Quando se fala de submissão, a palavra original é uma missão junto. Junto na mesma missão. Isso que significa a origem da palavra submissão, lá no hebraico, lá atrás. Então, submissão significa que você vai ter uma missão na sua vida, um propósito de vida, né, para Deus, seja o que for, e que vai estar em consonância com o do seu marido.
né? Vocês vão caminhar juntos no mesmo propósito para Deus. Tem nada a ver com domínio. Só que as pessoas distorcem porque é conveniente. Submissão é você tem que ser sábia, porque você tem que ser submissa. Mulher sábia que faz o casamento dar certo. Você tem que aguentar. Ser sábia é aguentar. Não, Deus não autorizou abuso em casamento, não. Onde há abuso, não há casamento. Né? E eu falo isso porque eu sou cristã. Quem não me conhece, né? Eu sei bem como é que funcionam as coisas dentro da igreja. Hoje a gente tem algumas igrejas que lidam melhor com essa realidade. Mas a maioria só finge que essa realidade não existe. Então, a gente precisa ter muita consciência de quem é Deus também, você falou, né, da questão da autoestima na nossa vida, para entender que Deus não autorizou abusos no casamento, que você não tem que aguentar abuso, porque na verdade já não existe mais casamento. Casamento é um contrato, é um compromisso feito entre duas partes. E se o seu marido, né, te violenta, seja verbalmente, seja fisicamente, seja sexualmente, seja violência patrimonial, ele já quebrou o contrato. Já quebrou. Então, você tem um direito, assim como se ele te traiu, ele já quebrou. Você tem direito de ir embora. Você pode até não querer. Você imagina, eu sempre dou esse exemplo. Você imagina, falo para os homens, você como pai, se alguém chegasse perto da sua filhinha, o cara chegasse lá um mala, sem alça, começasse a maltratar ela, xingar ela, falar pra ela que ela não vale nada, que ela não presta, que aquela roupa dela é ridícula, que ela tem que fazer sexo na hora que ele quer. Como que você se sentiria vendo o seu filho ou a sua filha sendo maltratada por uma outra pessoa? Que seja o marido. Eu tenho certeza que ninguém vai gostar. Você imagina Deus vendo o fulaninho lá, que acha que porque ele é pastor, porque ele leu a Bíblia, porque ele vai para a igreja, na missa todo domingo, maltratar a filha que é de Deus. Entendeu? Deus não é conivente com isso. Nunca foi e nunca será. Deus não é conivente com nenhum tipo de violência. Então, acabou. O casamento acabou. E aqui entra muito a questão do perdão também, né, Carol? Porque aquela coisa assim, até bem a gente tem um filme em cartaz falando sobre isso, né? Daquele grupo de mulheres que Não são vi. abusadas. Não sei se você já viu sobre um grupo de mulheres cristãs que são abusadas, mas elas são obrigadas pela religião a perdoar o Lembra qual que é o abusador, nome né? da Pelo série? perdão ser uma. Ah, Vou buscar o e filme. mando para você depois. É um filme, tá em casa. E aí eu fico pensando uma coisa, como você fala, poxa, esse é um transtorno que não tem cura. Ou seja, se você perdoar, entrar nesse ciclo de ficar perdoando, qual é a tendência? A tendência é se manter, a tendência é piorar. Melhorar não é, porque você já falou que é um transtorno que não tem cura. Porque existe essa tendência de... por que eu sei que existe essa tendência, né? Porque uma vez eu estava conversando com uma terapeuta também, a Margarete, e ela estava me mostrando uma cartilha, né, de um delegado falando sobre relacionamento abusivo, e nessa cartilha ele estava falando que o abusador, a Isso, tendência é é ele progressivo. piorando, então assim, Isso. ele a flores, e aí você, agora ele... E aí o próximo ataque, vamos Exatamente. dizer assim, é pior. Então, A tendência do abuso é ser progressivo. E cada vez que você perdoa, na mente de um abusador, na mente de um narcisista, você está autorizando ele a continuar. Porque ele não tem arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno é quando há mudança. Ele faz um teatro para a vítima, me desculpa, me perdoa, isso nunca mais vai acontecer. Como você falou, às vezes compra flores. Quando vai ficando pior, promete viagem, a coisa vai aumentando, né, para ela não ir embora. E aí a vítima acha que ele mudou. Mas na verdade não existe arrependimento genuíno. Então ele vai segurar um tempo bonzinho, umas semanas, máximo uns meses, e ele vai voltar a ser quem ele é. Porque não existe uma autorreflexão, né, um arrependimento que faça com que ele mude de atitude. Até porque ele não tem empatia. Então a dor que ele causou naquela pessoa não gera constrangimento nele.
né? Ele não consegue sentir isso. Então, cada vez que você perdoa um abusador, ele entende que ele pode ir mais longe, que você está autorizando. Ele vai tomando conta mesmo da vítima em todos os sentidos, né? A ponto da vítima não ser mais ninguém. Ela não pode sair de casa, ela não tem acesso a dinheiro, e não precisa apanhar não, tá? Eu não tô nem falando da violência física, porque as pessoas acham que tudo é violência física. Não. Ela não sai de casa, ela não tem amigos, ela não tem acesso ao dinheiro, ela só faz o que ele quer, ela não tem contato com a família, ela é um objeto de posse dele, ele se apossa da vítima por completo. E o abuso vai sempre piorando. Muitos chegam na violência física, muitos chegam no feminicídio, muitos matam, né? Nós temos um número de feminicídio altíssimo. Então, não tem cura. A tendência do abuso é progressivo, é ser progressivo. E mulheres correm risco de morte. Isso é real. A maioria das mulheres fala, não, mas ele não seria capaz de fazer nada comigo. Eu falo, isso é o que toda mulher pensou antes de morrer. A maioria, ninguém pensava que o cara era capaz de matar. E ele não só mata dando um tiro, enforcando, não. Um narcisista, um abusador, mata uma mulher emocionalmente. Ele destrói. E não precisa nem encostar um dedo nela. Ele destrói a autoestima, destrói a alegria de viver, destrói a saúde. Tem mulheres que desenvolvem câncer. Tem mulheres que cometem suicídio. Saiu uma reportagem recente, acho que foi na Índia, né, de mulheres, um aumento no suicídio por causa de violência doméstica. Então, a maridos abusivos, as mulheres começaram, não aguentavam mais se matar. Então, é muito, muito sério. Você morre de várias formas, não é só com um tiro. Você morre, você deixa de viver, você vira uma sobrevivente, um zumbi na vida. Então, é muito sério. Sim, desorganiza todas as áreas, né? Eu queria que você falasse um pouco, Carol, assim, bom, a gente precisa de A gente faz umas de 10 novo, lives, não né, tem sobre problema. esse sobre tudo tudo que o seu trabalho oferece hoje em dia, onde as pessoas podem te achar, a diferença dos seus treinamentos, quando que eles estarão abertos, né? E eu quero divulgar instrumentos de WhatsApp, depois você passa os... Mas você pode fazer assim, porque eu sei que tem muita gente aqui, enquanto a gente estava conversando, os comentários, como a gente faz, como a gente faz, como a gente consulta Vocês com a têm meu Carol. Instagram aí, né? Lá no link da minha bio tem o contato da minha secretária, quem quiser marcar consulta. Tem as psicólogas que eu falei para vocês que fizeram formação comigo e também atendem. Eu tenho um site que chama Clube da Terapia, que também tem atendimento a um preço muito acessível, com profissionais que entendem sobre esse assunto. Tem um grupo de apoio que também está no Clube da Terapia. Tudo isso está no link da minha bio, tá? E eu tenho essa missão, esse propósito hoje, né? Mais do que uma profissão, como eu falei inicialmente. Porque eu já vivi isso. Eu já vivi um relacionamento abusivo, eu já vivi com um narcisista, então eu sei como é desesperador essa dor, né? Como é difícil sair. Então eu criei, até por uma dificuldade de agenda, eu criei um programa que se chama Programa Mude Sua História, que é um processo terapêutico que eu faço em grupo, né? Com as mulheres em grupo. Então são aulas online, ao vivo comigo. É um processo, são vários encontros em que a gente trabalha desde a identificação do narcisista, né, do perfil do abusador, a identificação de todo o jogo de manipulação dele, como sair desse jogo, a paciente, né, vai entender se ela é dependente emocional ou não, o que é dependência emocional, como tratar a dependência emocional, como sair do relacionamento. Então, é um processo terapêutico bem intenso para você iniciar essa caminhada. Para quem vive um relacionamento abusivo ou para quem já viveu e ainda tem resquícios e tem receio de retomar uma outra relação nos mesmos padrões. Né? Então, esse é o programa Mude a Sua História, que eu amo fazer. Talvez a gente tenha ainda nesse semestre, a gente está definindo ainda a data, pode ser que seja em maio, junho, se não for, vai ser no início do próximo semestre. Porque são turmas ao vivo, então não é uma coisa que é gravada e tem um grupo mesmo. E
eu tenho um curso que aí é mais simples, se você quiser identificar se você está vivendo com um narcisista, se o seu marido é narcisista, se o seu ex-namorado que você conviveu era narcisista, que é um curso que chama Manual de Identificação do Narcisista, que é um curso gravado, né? Que você vai assistir às aulas, porque aí você consegue identificar o que você está vivendo, você consegue entender qual é o jogo, que isso é o mais importante. Se você está vivendo com um narcisista, você precisa entender como ele joga com você, como ele te manipula. Para você sair do jogo, para você sair da manipulação. Porque enquanto ele te manipula, você não consegue sair da relação. E aí você tem que ir se afastando e sair, entendendo o jogo para sair do jogo. E aí é o que eu ensino, todos os tipos de manipulação que o narcisista faz. Falo um pouco sobre dependência emocional. Então, mas esse é um curso mais curtinho, chama Manual de Identificação do Narcisista. Esse a gente vai colocar em breve aí disponível no Instagram, para quem quiser. Que esse é o primeiro passo para você sair de um relacionamento abusivo. É conhecer com quem você está relacionando. Né? Se você já relacionou e não quer repetir, você precisa conhecer esse perfil. Porque aí você vai saber se proteger muito melhor. Você não vai entrar no jogo. Né? Ou vai sair do jogo se você ainda tiver medo. Tá. Uma aluna minha falou Ah, aqui, lembrou o nome do filme que eu estava te falando, chama Entre Entre tá em Mulheres, cartaz. ótimo, vou assistir. Ótima dica, adorei. Elas sofrem abuso nessa comunidade, mas elas não podem se rebelar por conta da religião, e porque senão, enfim, se eu não perdoar o abusador, eu vou para o inferno. Então, conta toda a história desse movimento, né? E desse grupo religioso. Acho que vale super a pena. E aí, Carol, para a gente fechar, eu queria te perguntar uma coisa, né? Então você falou assim, bom, esse transtorno não tem cura para o abusador. Eu queria entender um pouquinho sobre a cura para quem passou pelo relacionamento abusivo. Existe cura? Então, uma pessoa que viveu um relacionamento abusivo durante muitos anos, teve um casamento, sei lá, ficou 15 anos, ela consegue ter um relacionamento Sim, 100% saudável? sim. Como Inclusive, funciona? eu sou Sim. prova viva disso. Né? Então, eu posso dizer que é possível. Ah, Né? Eu fui casada com um narcisista, saí desse relacionamento. Hoje, eu sou casada há 16 anos, vamos fazer 16 anos de casados agora, com meu marido, um relacionamento saudável, com problemas, como todo mundo, saudáveis, né? E que é outra vida, né? Então, é possível sim, diferente do transtorno de personalidade narcisista, o transtorno dependente da dependência emocional tem tratamento, né? Então, o tratamento é ótimo. justamente o autoconhecimento, é você buscar conhecimento, você entender o que é a dependência emocional, para você começar a mudar esse padrão, para nem atrair pessoas assim, ou para sair de pessoas assim, né? Porque muitas vezes a dependente emocional ela não tem problema só na relação afetiva, ela vai ter problema em vários relacionamentos, por causa da falta de limite, que ela tem dificuldade de dizer não. Então, ela atrai pessoas abusivas de todos os lados, financeiramente, no trabalho, chefe. Então, é muito sofrido. A vida da dependente emocional, ela é muito sofrida, porque a dependente emocional, se ela não tratar a dependência, ela vai ser abusada o tempo inteiro, a vida inteira. Então, é preciso mudar esse padrão. E é possível ser feliz. Eu falo que tem vida após o narcisista e vida boa, né? Eu sou prova viva disso. Então, eu posso te falar para vocês com toda a convicção. E tenho várias pacientes e várias mulheres que participaram do meu programa, que saíram. Vocês veem depoimentos, né? Na minha página tem vários depoimentos, está sempre nos stories, depoimentos de mulheres que conseguiram sair e que vivem outra vida hoje. Então, isso para mim não tem preço. Isso é muito gratificante. Carol, quero muito agradecer a presença e dizer que eu estou super disponível, tá? Sempre para Muito divulgar o teu obrigada. trabalho, os teus treinamentos tá? Nos meus canais, o que eu puder, né? Porque eu sei que o teu trabalho ele transforma e salva vidas. Então, quero agradecer pela sua presença e me colocar extremamente disponível para divulgar tudo Muito que Muito for obrigada. referente ao seu Depois trabalho. vamos fazer uma live para você falar um pouco do seu, né? Trabalho também, para a gente conhecer, minhas seguidoras conhecerem melhor. E estou também à disposição, né? Para a gente conversar novamente num outro momento, falar mais sobre a dependência emocional.
porque esse é meu propósito de vida, é levar esse conhecimento para que mais mulheres sejam livres e felizes. Então, eu tenho certeza que o seu trabalho tem também esse fim, né? De reconstrução na vida das mulheres. Então, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer algumas coisas bem legais para essas mulheres juntas. Tá? Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Foi um prazer. Um beijo. Tchau.